Isso te afeta não só pelas ingerências econômicas do PT na economia, que vão fazer com que você não tenha picanha, como também pelo fato de que você pode ser preso se durante o seu churrasco de colchão duro você falar mal do governo. Porque basicamente foi isso que o Mauro Cid fez, ele falou mal do governo. Falar mal do governo é o mínimo, é o direito mais básico para você poder exercer a sua liberdade política. Se não existia a possibilidade de você falar mal do governo, você, surprise, está numa ditadura. E nós estamos numa ditadura comunista, por mais que a esquerda fale o contrário, e a prisão do Mauro Cid é a prova disso. Para começar, na primeira prisão do Mauro Cid, nem acusação tinha. Ali ele teria que ser solto com base num princípio do direito ocidental chamado habeas corpus. Dizia Thomas Jefferson, quando não existe mais habeas corpus, não existe mais nenhuma barreira que impeça um homem de ser punido injustamente por um governo tirânico. Eu tenho o meu corpo. Significa, se o governo não tem nenhuma materialidade para me manter preso, eu tenho que ser solto. Mas não havia materialidade para a primeira prisão do Mauro Cid. E aí ele falou, olha, eu fui preso injustamente. E aí ele foi preso uma segunda vez, comprovando que nós temos aqui uma censura, onde as pessoas não podem se expressar. Não podem falar mal do governo. Preso. E aí, o que significa isso? Significa que nós temos uma perseguição contra opositores. Mas não são só os grandes opositores. É o Bolsonaro, é o ajudante de ordens dele, são os grandes influenciadores. Aí eu poderia citar vários nomes aqui. Alan Santos, Ludmila Grillo. Pessoal, tem pessoas comuns presas. Esquecemos disso já? Tem a pobre coitada da senhora de 71 anos, idosa, que está presa porque estava lá em Brasília de forma totalmente pacífica e ela foi vítima de uma prisão coletiva e pegou uma pena de 14 anos. A prisão coletiva, a punição coletiva, ela é proibida pelas convenções de Hague no começo do século XX, e essas convenções de Hague foram feitas para evitar que um exército de ocupação punisse coletivamente a população acusando de colaborar com a resistência. O que significa que punição coletiva, ela não deve existir, ela é vetada até mesmo em uma situação de guerra. Então, se o PT aplica punição coletiva ao povo brasileiro, isso depois das Forças Armadas praticarem perfídia contra civis desarmados, no 8 de janeiro, o que significa isso, senão o emprego de táticas de guerra inclusive ilícitas, vetadas por Hague, do governo petista contra o povo brasileiro. Então, vocês já viram isso em algum lugar? Vocês já viram isso em algum lugar? Eu te falo, na União Soviética. Na União Soviética, as pessoas eram punidas por serem dissidentes, ao ponto do Laurent Beria, o chefe da NKVD, a polícia secreta do Stalin, falar o seguinte: mostre-me o homem e eu lhe mostrarei o crime e a sentença. O Laurent Beria conseguia provar uma conduta criminosa contra qualquer pessoa, não precisava que a conduta criminosa existisse. Mas, se isso está acontecendo no Brasil, o que é isso? É uma ditadura comunista. Isso acontecia na União Soviética. Quando o Mauro Cid foi solto a primeira vez, ele foi forçado, ele foi assinar ali, né? Esquece meus atos falhos aqui. Ele teve que assinar, vamos dizer assim, delações. Sabe onde acontecia isso? Sabe onde acontecia de dissidentes políticos serem forçados a assinar confissões e delações? Alemanha Oriental, comunista. Tchecoslováquia comunista. Romênia comunista. União Soviética. Então vocês acham que eu estou exagerando quando eu falo que o Brasil virou uma ditadura comunista? Vocês acham que a ditadura comunista da Venezuela, do Maduro, amiguinho do Lula, não começou assim também? Com uma perversão judiciária? Você acha que não foi assim que começou lá também? Onde vocês acham que isso vai parar? Quer dizer, o sujeito não tem direito à apelação. O sujeito não fez nada, o Mauro Cid, e ele não tem direito a uma corte de apelação, porque ele já vai direto na última. O que é isso?
E aí, o mais bizarro de tudo é você ver a inversão de valores que acontece no Brasil. Você tem estuprador sendo solto em audiência de custódia. Eu vi lá um maluco estuprador lá, pior escória da humanidade, estuprou a mulher, foi solto numa audiência de custódia. O maluco tem 4, 5 passagens por invasão de residência, roubo, e é solto em audiência de custódia. Bandidos, assaltantes, estupradores. Agora, para a pessoa que estava com uma bandeirinha do Brasil e uma bíblia passeando lá em Brasília, aí não tem anistia, não tem audiência de custódia, não tem nada. Isso é a definição de um governo injusto. Esquece diagrama de Nolan, sabe aquele negócio de liberdade econômica para cá, liberdade econômica para lá, mais liberdade econômica, menos liberdade econômica, mais liberdade civil, menos liberdade civil. Esquece esse diagrama de Nolan, isso é revolucionário. O que existe é bandidos são punidos ou são soltos? Cidadãos de bem são protegidos ou são punidos? Esse é o verdadeiro diagrama político. Nós temos ordem quando os bandidos são punidos e os cidadãos de bem são protegidos. E nós temos desordem quando acontece o contrário. Deixa eu só bloquear a gente psicopata aqui. Pronto. Bloqueadíssimo. Então, nós temos essa questão de, no Brasil, nós temos uma completa inversão de valores. Você vê, por exemplo, pessoas envolvidas nos maiores esquemas de corrupção da história do Brasil, Mensalão, Petrolão, são descondenados. Não vou nem falar nome. Agora, pessoas contra as quais não tem nenhuma acusação, nenhuma materialidade, os caras ficam fazendo ilações levianas. Importunou baleia. É o cartão não sei do que. Eles procuram motivo para tornar o Bolsonaro inelegível e não conseguem achar. A ponto da esquerdalha falar, ainda não tem clima para prender o Bolsonaro. Que é isso? Que é isso? Clima para prender o Bolsonaro? Eu achei que as pessoas, como disse o Constantino, Rodrigo Constantino, eu achei que as pessoas tinham que ser presas por crimes, não por clima. Ou eu achei que prender as pessoas por clima ainda estava na imaginação da Greta, né? Fazendo um trocadilho. Prender por clima. Não precisa mais de crime, não. A esquerda vai confessando aí o que eles realmente pensam, né? Aí o outro fala assim, tá vendo? O cara é militar e chorou e desmaiou na prisão. Maluco, o que vocês esperam que aconteça com um sujeito sendo preso numa ditadura comunista injustamente? O desmaio do coronel Mauro Cid é fruto da sua justa indignação da injustiça que ele está sofrendo na pele. É totalmente diferente de pessoas que foram presas por acumular um histórico de assalto a banco, colaboração com grupos de sequestradores, guerrilha armada, atentado à bomba, vitimando o soldado Mário Cosel Filho, né? Vocês sabem de que eu tô falando? Tô falando de uma pessoa aí que eu não vou mais citar o nome. De uma pessoa, né? E os outros aí por corrupção aí também estão soltos. Bom, o que isso significa? Significa o seguinte. O 8 de janeiro no Brasil é o nosso Sergei Kirov. Explico. No 8 de janeiro, você sabe o que aconteceu. Bando de esquerdistas infiltrados lá, inflamaram ali os mais exaltados para entrar dentro dos prédios do governo e cometer atos de vandalismo. E aí somem com as provas, obstruem as investigações, justamente para não vir à tona o que realmente aconteceu. Bom, ato de vandalismo não justifica. Você cobra uma multa, você manda restaurar o que foi danificado e acabou. Não é motivo para punir lá os bolsonaristas com 14, 15, 16, 17 anos de prisão. Isso já está sendo prisão política. Tratamento desumano, punição coletiva. Todas as violações do direito processual estão acontecendo. Mas foi incitado, os atos de vandalismo foram incitados pela esquerda. Então eu vou fazer um paralelo aqui, só para... Não estou acusando nada, tá? Só para você... Só vou falar um fato histórico isolado agora. Entendam como quiser. O Stalin praticou os grandes expurgos na União Soviética. Qual era a desculpa dele? O que ele queria mesmo era perseguir qualquer tipo de oposição.
Mas qual foi o mote, qual foi a desculpa do Stalin? Foi o assassinato de um alto dignatário chamado Sergei Kirov. Aí o Stalin falou, tá vendo? Os meus opositores, trotskistas, etc., estão querendo tramar contra mim. Já assassinaram um aliado meu que é o Sergei Kirov. Daqui a pouco vão vir atrás de mim. E aí, grande expurgo. Matou um monte de gente. Julgamentos fabricados. A desgraça toda. E aí depois o Nikita Khrushchev, que veio depois do Stalin, escreve que o assassinato do Sergei Kirov foi organizado pelo próprio Stalin e pela própria NKVD, a polícia secreta. Não falei nada, só descrevi um fato histórico, vocês entendem como quiserem. Agora, quem negar que no Brasil nós temos uma ditadura comunista está completamente fora da realidade. O próprio fato de eu fazer esse vídeo já é perigoso. Eu tô aqui me autocensurando, mas esse vídeo é perigoso. Concordam? Quem mais teve bola de fazer um vídeo desse aqui na direitosfera? Por isso que se vocês admiram aí a minha coragem de fazer um vídeo desse, paulocogos@gmail.com é o meu Pix para pagar minha fiança e meu advogado, pelo crime de expressar a minha opinião numa ditadura comunista. Então, você vê como a civilização ocidental ela está sendo esfacelada. Santo Tomás de Aquino escreve que as leis só têm autoridade como leis quando elas estão coadunadas a princípios transcendentes de justiça. John Locke, que eu nem gosto do John Locke, mas ele ainda não era totalmente degenerado, ele disse, quando não há mais a lei, há a tirania. Quando acaba a lei, começa a tirania. Claro que é perigoso dar uma interpretação positivista dessa frase de John Locke, mas, se você juntar John Locke com Santo Tomás de Aquino, você vai ter a verdade. Quando não existem mais as justas leis coadunadas à justiça, você já está numa tirania. Então, o que nós temos hoje? Nós temos aqui a politicagem, o aparelhamento partidário, os interesses próprios espúrios, no lugar do direito natural, e no lugar até mesmo das leis positivas. É a completa degeneração e abandono de toda a filosofia que construiu a civilização ocidental. Agora, algumas pessoas estão perguntando, você não tem medo de falar o que eu estou falando? Cara, é óbvio que eu tenho medo. Se eu não tivesse medo, eu não seria corajoso, eu seria temerário. Ué, você vai lá e faz uma doideira porque você não tem medo. Tá, eu não tenho medo de saltar de bungee jump sem corda. Você é louco, então. O que eu tô fazendo aqui é arriscado e eu tenho medo. Mas é o que eu faço. O meu canal, ele é um canal de falar verdades, verdades polêmicas, verdades arriscadas. Eu estou aqui medindo muito bem minhas palavras, então eu não estou sendo temerário, eu estou sendo corajoso. Porque covarde eu também não sou. Então, como é que Aristóteles define a coragem? A coragem é se arriscar por aquilo que merece e não se arriscar por aquilo que não merece. É tomar os riscos na justa medida. Se eu resolvesse, por exemplo, xingar certos ministros de palavrão porque ele passou uma lei que eu não gosto, eu estaria me arriscando de forma temerária por algo que não merece ser defendido. Agora, o que eu estou aqui é fazendo críticas aos rumos que o direito processual no país tem tomado, com resultados tenebrosos, de pessoas inocentes sendo completamente privadas dos seus direitos mais básicos. Então eu estou me arriscando por algo que tem que ser defendido. São os direitos mais elementares dos indivíduos brasileiros. Se eu não fizer isso, eu sou um covarde. Então, sim, estou me arriscando. E quem está aqui online também não está totalmente isento de risco. Vocês são seguidores de um canal de direita. Hoje em dia, nessa ditadura, tudo é arriscado. Mas parabéns, vocês são corajosos.